O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: como submeter-se ao controle de Deus. Vejamos o que Salomão fala no livro de Provérbios, no capítulo 16, versos de 1 a 3. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, parecem corretos, parecem certos, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando nós aprendemos a depender de Deus, reconhecendo que somos criaturas e Ele Criador, o teu relacionamento amadurece de uma forma tão profunda que você só vai perceber através das pessoas que vão ver a diferença em você. O que você vai sentir no primeiro momento é aquela paz que você sente, mas não compreende, aquele descanso, sai aquele peso, você não se relaciona mais com o problema, você sabe que aquele problema já é passado, ainda que ele esteja presente, mas você já entregou para Deus, porque agora você está na direção de depender daquele que te criou, e é aí que o mistério começa a acontecer. É aí que começa o mistério da salvação, como no tema passado que eu preguei, a nova criatura em Cristo, o novo nascimento, aquele que já tem uma mente de Cristo. É a esses que a palavra está sendo direcionada hoje à noite, porque só esse consegue de fato submeter-se ao controle de Deus, não questionar, mas deixar que Deus faça a sua vontade, como o Pai Nosso, que você muitas vezes reza, mas não compreende como oração. Seja feita a tua, não a minha vontade. Veja o que o salmista fala no Salmos 100, versículo 13. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Muito antes de Jesus vir a essa terra, muito antes de o verbo ser encarnado aqui, o salmista já falava, já usava essa metáfora do pastor e da ovelha. E a única maneira de eu ser ovelha é me deixar pastorear, é me deixar controlar por aquele que de fato tem excelência sobre mim, o qual eu reconheço como meu Senhor. Mas aqueles que dizem crer em Deus, e por serem presunçosos, arrogantes, acreditam que para terem uma aliança verdadeira com Deus, Deus será obrigado a chancelar, aprovar, confirmar, satisfazer todas as suas vontades nessa existência, fazendo do Criador o seu garçom. Deus, serve aqui um para mim? Fazer de Deus o seu servo. Questionam Deus e até contendem com Ele, esquecendo-se que Ele é Senhor. Veja que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 9, versos 20 e 21. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso de honra para fins nobres, como no caso da igreja, e outros para uso desonroso? Aquele trincado, aquele que é rachado, é o caco. O profeta Isaías já falava isso muito antes, quase 700 anos antes, no capítulo 64, verso 6, quando ele fala que nós somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam bem para longe. No mesmo capítulo 64, no versículo 8, ele fala: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Mas infelizmente, muitos irmãos que no momento de aflição, ao invés de buscarem a face de Deus, humilhando-se em oração, preferiram contender com Deus e se afastaram do corpo, se afastaram da igreja, deixaram de ser igreja. E alguns destes, mesmo tendo contendido com Ele, por misericórdia divina, alcançaram o seu milagre. Ao invés de se submeterem suas vidas ao controle de Deus, preferiram andar sozinhos. São aqueles que se apostataram, aqueles que deliberadamente decidiram andar sem Deus na terra. Não andar para chamar nem de ateu, virou um à toa, porque diz até crer em Deus,
mas não tem nenhum tipo de relacionamento com Ele, nem mesmo para agradecer o alimento do dia a dia, ou fazer uma oração de gratidão antes de dormir, quando acorda, não tem uma prática relacional com o Criador. E Isaías segue mais, lá no capítulo 45, verso 9. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Mesma palavra de Romanos, que tremendo isso, irmãos. Não é coincidência, não, é Jesus-cidência. Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? É preciso sermos humildes, mansos, sigilosos, inclusive na prática do bem ao próximo, sem ficar ostentando o que a mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. Abençoa o teu próximo, começa a amar Deus no próximo e você vai começar a entender esse processo de submissão ao controle desse Deus. A tua natureza começa a ser alterada, sem barganhas. Você começa a virar uma pessoa sincera, desejando querer conhecer a sua natureza. E então atrairemos a sua atenção. É assim que nós procuramos atrair a atenção de Deus, a sua presença em nossa vida. E a palavra sincero, é importante salientar que essa noite ela vem do latim, sinceros, ou seja, aquele que significa limpo e puro. Palavra que surgiu no tempo de Roma, quando alguns escultores menos qualificados, aqueles bicos que também tinha lá em Roma, faziam vasos, às vezes pelo fogo em excesso, ou barro mal preparado, mal amassado, faziam vasos e esses vasos trincavam. Para não botar fora, eles passaram cera nessas esculturas, não só vasos, como todo tipo de escultura em barro, para poder mascarar. E a gente faz essa analogia àquilo que Deus espera do verdadeiro nascido de novo. Nós não podemos ter cera, não podemos ter um verniz, nós temos que ter essência, porque no calor das aflições, no fogo da fornalha ardente, do qual Deus submete todo aquele que é chamado, tiver cera, vai derreter. E é por isso que esses se afastam. É por isso que esses não permanecem debaixo do controle de Deus. E ficam inclusive em contenda com irmãos, porque não entenderam que é como um órgão contendendo com o outro. É como o meu braço beliscando o outro. Porque não entenderam que como igreja você faz parte de um corpo cuja cabeça é o Cristo. E isso é ensinado aqui pelo cordão. Mas eles ignoram. As aflições às quais eles passaram falam muito mais alto do que a fé que supostamente eles diziam ter para poder se voltar para esse Deus. E Paulo é tão maravilhoso, o apóstolo, que ele faz uma carta a Timóteo, a segunda carta no capítulo 3, versos de 10 a 14, quando ele elogia Timóteo, assim como eu elogio aos poucos irmãos que seguem essa doutrina que não é minha, é de Deus. Veja o que a palavra nos diz. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha doutrina, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, nem te conto, Timóteo. Coisas que me aconteceram lá em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Não foi do apóstolo Paulo, mas foi de Deus no apóstolo. Quando você reconhece Deus na vida de alguém e alguém fala com você pela palavra, quando você vê que essa pessoa, não mais ela vive, mas Cristo vive nela, presta atenção no que ela fala e examine as escrituras. Aí você vai testificar no teu coração e vai se alegrar, porque esse é o princípio da submissão a Deus, é a obediência à palavra. Por isso a importância de não sair dizendo amém a qualquer coisa. Amém ou não amém? Examina primeiro a escritura para ver se aquilo que está sendo provocado como amém é de fato ou não a palavra de Deus. E ele fala que ele foi perseguido. E essa perseguição de Paulo, ela é descrita inclusive no livro de Atos, no capítulo 14, versos 19 e 20. Quando os judeus chegaram de Antioquia, de Icônio, acharam que tinham apedrejado e matado Paulo. Aleluia. Paulo tomou pedrada na cabeça, irmão, fazendo a obra de Deus. Mas quando os discípulos se ajuntaram, olha só, quando os discípulos se ajuntaram, quando a igreja se reuniu, quando o corpo se manifestou, Paulo se levantou, voltou para a cidade, e no dia seguinte, não foi uma semana depois, não ficou de quarentena, ele e Barnabé partiram para Derbe para fazer a obra de Deus. Por isso o salmista fala no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se você está passando por prova, glorifica a Deus. Se você está passando por luta, glorifica a Deus, porque há propósito nessa aflição.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você entender esse princípio, você vai ver nessa aflição um aprendizado, uma escola, para que você possa de fato entender o mistério da salvação, o mistério de viver em santidade, sem fanatismo, sem religiosidade. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, verso 14, onde o escritor já dizia que se o meu povo, o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, se passar por todo esse processo, porque eu sou um Deus de ordem e decência, então eu ouvirei dos céus o seu pedido, o seu clamor, e sararei a sua terra. Quando você percebe que está fazendo algo na direção de Deus, é natural você se sentir pacificado, porque você vai sentir também Deus vindo na tua direção. E Paulo continua na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 17 e 18. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, Timóteo, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Paulo fez com que todos o ouvissem. Todos que ouviram ele na Ásia, onde quer que ele andasse, ele foi ouvido, mesmo tomando pedrada. É assim que o crente tem que andar, firme na presença de Deus, na consciência do Evangelho, de que aquela boa nova que o alcançou, há de alcançar muitos que ainda não tiveram essa boa nova proclamada através de alguém. Você tem esse chamado. Posicione-se, meu irmão e minha irmã que me escuta essa noite. E eu fui libertado da boca do leão. O leão se levantou contra mim, mas Deus me libertou. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Quando Ele fala a Ele seja glória, não há mais o que falar. Quando você fala daquilo que Deus vai fazer em teu favor, não há mais palavra a ser colocada. A palavra vai atrapalhar aquilo que você está sentindo, porque Deus testifica no coração daquele que verdadeiramente se dobra, se humilha para Deus. Ele vê a graça, a misericórdia e a bondade sendo derramada a cada dia em tudo que ele faz. O evangelista João, no capítulo 16, verso 33, ele também fala: tenho dito isso para vocês, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Não é porque você se submeteu ao controle de Deus que você vai se deixar marionetar. Isso quem faz é a religião, meu irmão. Isso quem faz são as seitas, minha irmã, que você vive dizendo amém só porque fala o nome de Jesus, mas não tem o Cristo, o ungido naquela pseudo-palavra que chega aos teus ouvidos, porque tu está com comichão e vai buscar em todo lugar. Quando na verdade a palavra, o alimento sólido está chegando até a ti, mas tu não quer sair do leitinho espiritual. Paulo insiste em Filipenses no capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, aquieta teu coração, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Confiem, meus irmãos, submetam sua fé a essa verdade espiritual para experimentarem essa paz. Não dá para entender, por isso que ela fala que excede entendimento. Você continua com a enfermidade, aquele diagnóstico ruim, vai morrer. Você está pacificado. Pode ser câncer, pode ser unha encravada. Para Deus é tudo igual. A pacificação é o primeiro sinal do agir de Deus. Você não se relaciona mais emocionalmente com aquele problema. É aquela conta impagável. É o desemprego que faz parecer que você vai passar fome. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir através de Jesus Cristo todas as vossas necessidades. Como Paulo fala em Filipenses 4,19. Essa palavra falou muito comigo em São Paulo, quando eu parei de fazer shows. E agora como é que eu vou me sustentar se é de lá que vem a provisão para eu pagar o meu condomínio, pagar o estacionamento? E eu não entendia, mas eu cria. Eu não conseguia discernir, mas eu conseguia me acalmar. E essa pacificação foi me trazendo maturidade espiritual para hoje estar aqui e poder pregar essa verdade para você. Poder dizer o quão verdadeira é essa verdade espiritual. João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhe dou. Mas essa paz não é como o mundo a dá. Por isso, não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. O medo é a falta de fé. O medo é a falta de ser aperfeiçoado no amor, como João fala naquela primeira carta dele. Vocês precisam ser aperfeiçoados no amor para não ter mais esse medo. Porque aquele que é nascido de novo e é aperfeiçoado no amor, ele tem temor a Deus. Mas o medo, ele pode ter medo de um pitbull quando vier na direção dele. Ele pode ter medo de alguma coisa assim que vem de surpresa, como instinto, mas não como aquela coisa ameaçadora que Satanás costuma fazer sobre a tua vida, porque você está no descanso do Senhor, porque você sabe quem tem crido e sabe que Ele é fiel e justo para fazer infinitamente além daquilo que tu pede, além daquilo que tu pensa. E Paulo fala para Timóteo, no capítulo 5, verso 8,
Olha que princípio maravilhoso de submissão quando você se volta para a tua família. Quando a religião muitas vezes faz tu abandonar a família. Se alguém não cuida primeiro dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, ele é pior que o ímpio, é pior que o incrédulo e tem negado a fé. Quer fazer a obra de Deus? Você, missionário, missionária que tem chamado, que nem a nossa missionária aqui, cuida primeiro dos teus. Não, pastor, tu não está entendendo, eu tenho um chamado para fazer obra no Haiti. Oh, glória! Faz primeiro na tua casa, faz primeiro na tua parentela. Mas eles não querem ouvir, não interessa. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você, é o Espírito Santo. Isso eu aprendi lá em São Paulo, no comecinho da minha conversão, quando eu tentava falar daquele amor que tinha invadido a minha alma e as pessoas escarnecendo de mim e o Espírito gritava no meu coração, continua falando, porque quem vai convencer é o meu Espírito. E muitos daqueles ligaram chorando, pedindo perdão para mim, porque reconheceram Deus na minha vida. E isso vai acontecer com você, meu irmão e minha irmã, que tem sido humilhado por familiares, que tem sido humilhado por parentes, que tem sido humilhado no trabalho. Deus vai botar uma graça sobre a tua vida, visível aos olhos desses cegos espirituais, para saber que você está debaixo do controle de Deus e praga nenhuma chegará à tua casa, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Tiago maravilhoso no capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não, eu vou ao culto todo mês. Não, eu vou à missa todo domingo. Inclusive a pregação do padre fulano de tal é muito boa. Mas o que você adquire daquilo se aquilo que você ouviu você não pratica? É assim que as pessoas se dizem estar se alimentando e vão se enganando com comichões nos ouvidos, achando que aquilo vai trazer alguma edificação espiritual, quando na verdade cada vez mais o afasta de Deus. E o escritor Hebreus vai fundo nisso no capítulo 10, versículos 36 a 38. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, ou seja, se submetido a Ele, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, não demorará. Mas o meu justo, ou seja, aquele que vive debaixo da minha justiça, esse viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Portanto, meus irmãos, uma vez verdadeiramente submissos ao controle de Deus, faça conforme o salmista, no Salmo 37, versículo 4, uma palavra que eu ouvi de muitos amados irmãos no começo da minha conversão. Jairo, descansa no Senhor, te deleita, descansa. Mas como é que eu vou descansar? Descansa, crê que Ele está tomando conta. Essa aflição é o teu pensamento querendo passar na frente dele. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará, Ele atenderá aos desejos do teu coração. E não é que atendeu, irmão? Estou aqui bem casado, estou com um ministério, estou com irmãos que eu amo aqui à minha volta, irmãos que estão nos acompanhando aqui pela internet. Deus, Ele é fiel, desde que nós nos submetamos ao seu controle. O Evangelho de Marcos também fala muito sobre isso, no capítulo 11, verso 24. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Não ore com dúvida, não ore achando que, não, é loucura da minha cabeça, esse pastor falou que agora eu estou debaixo do controle de Deus, eu vou orar, mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer mesmo, irmão. Porque tudo acontece no mundo espiritual primeiro. Tudo que a gente vive aqui nessa terra é um eco. Isso eu aprendi no mundo espiritual quando era feiticeiro, quando era macumbeiro, quando lidei com tantas religiões, pseudodoutrinas, as quais me afastaram da verdade. Mas quando chegou o tempo de Deus me chamar, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, em cima dessa terra, aí a verdade se manifesta. E quando a verdade se manifesta, que é a palavra, que é o próprio Deus encarnado, o Espírito se encarna em ti, ele vira vida, vida em abundância. Aí você vai dizer aquilo que tantas vezes você ouviu falar, mas não tem discernimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Paulo vai fundo aqui em Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, olha que tremenda essa palavra, amados, que ela sintetiza tudo que eu falei até agora. Tendo justificados pela fé, ou seja, você já se colocou em submissão a Deus, em submissão à palavra. Ainda não está entendendo muito bem esse negócio do que é ser crente, mas está seguindo a cartilha, está entendendo, não como gado, não como boi, não como manada, mas como criatura, obedecendo ao seu Criador através do seu Filho amado Jesus, que deu sua vida por mim. Essa é a consciência, essa é a revelação. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. Foi graças ao sacrifício dele que isso aconteceu, senão a gente estava até agora condenado, na qual agora estamos firmes. Você se submeteu ao controle de Deus, você vai se sentir firme.
E ao se sentir firme, você vai dizer: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é só isso, não. Não só isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Você vai continuar lutando, não vai parar. A perseverança vai produzir um caráter aprovado. Você vai ser moldado no meio dessa tribulação. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepcione. A esperança nunca traz decepção, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que Ele nos concedeu. É Deus Pai que nos concede tudo. Ele que concede o Espírito Santo. Ele que concede o Filho. Ele faz com que nós nos voltemos para Ele, para que nós possamos ser um só, assim como Jesus é um só com Ele. Glória a Deus. Somente com Jesus Cristo é possível superarmos o sofrimento. Se você está sofrendo, irmãos, esse sofrimento pode acabar hoje. Mas eu estou com dor, pastor. A dor não é opção. O sofrimento, sim. A dor tem medicamentos que você pode tomar para poder anestesiar a tua dor. Tanto no campo psicológico, a psiquiatria pode te ajudar. Você que ainda é incrédulo, você que não crê no poder da oração, você que não crê no poder do Espírito Santo que pode te libertar de uma unha encravada, de um câncer ou de uma depressão essa noite. Você que ainda usa o psique para tentar entender Deus, quando na verdade Deus não pode ser discernido pela mente, sim pelo teu espírito. A partir do momento que tu não entende isso, então tem caminhos alternativos, até que tu desenvolva essa fé e viva debaixo dessa graça que a gente vive hoje. É um processo, eu entendo, cada qual no seu tempo. Assim sendo, nos aproximemos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos essa graça, esse favor imerecido que nos ajude no momento da necessidade. Que coisa tremenda! No momento da tua necessidade, é a graça de Deus que vai resolver. Não tenta entender como é que vai ser. Vai acontecer simplesmente porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus dele não é engodo, não é engano, ela é perfeita, ela é agradável. Paulo fala na carta de Gálatas, no capítulo 5, versos 15 e 16. Mas se vocês estão em confusão, se mordem que nem pitbull, se devoram uns aos outros, cuidando para não se destruírem mutuamente, cuidando para não se matarem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando o crente aprender a ser igreja, quando o cristão aprender a ser filho do Altíssimo, quando o cristão verdadeiramente ser um obediente ao Jesus pelo qual ele se diz submeter, ele vai compreender esse mistério. Acabou, não vai ter mais discussão. Dois bicudos podem não se beijar, mas quando não quer, dois não brigam. Pode ser na conjugalidade, pode ser no trabalho, pode ser na escola, em quaisquer relações, porque aonde entra o Espírito Santo, ele renova a tua parte relacional com o próximo, seja familiar ou não. É aí que você se torna um cordão de 3 dobras, porque a terceira dobra é o próprio Cristo, e você passa a ter mais tolerância, passa a ter mais amor, até daquele que você não gosta. Você pode não suportar a pessoa, o comportamento desse cara está totalmente fora do evangelho, eu quero ele distante de mim, mas o que ele precisar de mim eu vou estar ali para ajudar. As minhas orações não vão faltar na direção dele, porque eu sei que ele pode ser um idiota, mas ele vai se libertar dessa idiotice e vai ser um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, como tantos que hoje Deus colocou no meu caminho. É assim que ele quer que seja. E Paulo continua em Filipenses 2, 12 e 13, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, não é porque eu estou pregando aqui, não é porque Jesus estava falando com eles frente a frente, não é porque você está vendo um pastor pregar, porém muito mais agora na minha ausência, quando sai do culto, é quando acabou a reunião do cordão, é quando agora você vai ficar só com a reprise aqui no Facebook, ou depois no YouTube no momento da palavra, e agora você não tem a vontade de procurar mais sozinho. Aqui que Paulo está chamando a atenção. Quando você não está mais debaixo do olhar intimidador e ameaçador da religião, mas debaixo da consciência, da espontaneidade dessa sujeição, é aí que Deus começa a agir. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, o efetuar, de acordo com a boa vontade dele. Portanto, meus irmãos, não sejam preguiçosos em fazer o bem. O Salomão volta aqui em Provérbios 6, de 6 a 8. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe. Ninguém fica dela aí, ó. Vai pregar, vai amar, vai orar, vai ler a Bíblia. Ninguém fala assim para a formiga. Vai buscar Deus, vai congregar, vai andar com Deus, vai se converter, vai buscar mais Deus, vai se sujeitar à vontade dele. Que não seja feita a tua vontade, mas a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Não tenha a presunção de querer fazer do teu jeito. Faz do jeito dele. A formiga é assim. Não tem supervisor nem governante. E ainda assim a formiga armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita ajunta o seu alimento. Glória a Deus.
Submeter-se ao controle de Deus, portanto, meus irmãos, não significa nos atirarmos nas cordas e deixarmos a vida nos levar, como aquele louvor do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é por aí, mano. Você pode ir pro abismo. Entra nessa de deixar a vida te levar para tu ver onde é que tu vai parar. Deixa Deus ser teu Senhor, não Satanás. Aí você vai entender qual é a vontade de Deus. É ter uma vida ativa em Cristo Jesus, para podermos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia 8 de junho do ano de 2022, na reunião do Cordão. Boca um louvor para que eu possa te adorar, e enche com teu óleo, me abençoa para que eu possa abençoar. Eu hoje te conheço de andar contigo, mas eu já vivi perdido sem um rumo em minha vida, só ouvi falar de ti. Derrama o teu poder e muda a história dessas vidas, meu Senhor. E todo aquele que me ouvir receba o teu mover neste louvor. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em Ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Coloque em minha boca um louvor para que eu possa te adorar, e enche com teu óleo, me abençoa para que eu possa abençoar. Eu hoje te conheço de andar contigo, mas eu já vivi perdido sem um rumo em minha vida, só ouvi falar de ti. Derrama o teu poder e muda a história dessas vidas, meu Senhor. E todo aquele que me ouvir receba o teu mover neste louvor. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em Ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em Ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em Ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Viver todos os sonhos que o mundo me impediu de realizar. Coloque em minha boca um louvor para que eu possa te adorar. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Obrigada pela presença de todos.